Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é os rumos da economia brasileira. Uma discordância com Paulo Gala. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, a gente está no final de 2023 e, como é natural, esse é o momento de fazer balanços sobre o que foi 2023 e as projeções e as perspectivas para 2024. Uma das pessoas que se propôs a fazer essa análise da economia em 2023 foi o economista da FGV, Paulo Gala, muito conhecido por estar ligado ao pensamento chamado novo desenvolvimentista. E o Paulo Gala fez uma análise da economia brasileira que eu acho interessante e a gente vai ter algumas discordâncias aqui importantes. Vamos lá ver o que foi que o Paulo Gala falou e vamos debatendo. Vou abrir aqui para vocês, para a gente pegar do começo aqui o post. É o Twitter do Paulo Gala. Me dê 2 minutos, eu vou te mostrar 8 evidências que a economia brasileira está em bons ventos. Veja, o próprio tempo verbal aqui indica uma continuidade, Está em bons ventos. Então a gente vai partir do pressuposto, vai fazer um debate se esses números apresentados pelo Paulo Gala se refletem no aspecto conjuntural desse ano, se isso é uma tendência de curto e médio prazo. Acho que esse é um aspecto essencial para a gente fazer aqui um debate, Vamos lá. O Brasil está bombando no setor externo. Nosso superávit comercial esse ano será um dos maiores do mundo. Muito mais que o México, que é um dos queridinhos do mercado em 2023. Veja, gente, realmente, esse ano a balança comercial brasileira teve recordes, Só que esse recorde se dá basicamente por causa do agronegócio, Então você teve, num contexto de pós-pandemia, um crescimento significativo da demanda, ainda que aconteceu uma relativa redução dos preços, das commodities, mas teve um crescimento significativo da demanda. Isso está ligado a vários fatores, como recomposição de estoques. Então exportou para caralho, recorde de exportação de soja, de carne de vaca, de tudo que você imaginar. E aí, beleza, muito massa. Só que veja, como a gente bem sabe, não é o agronegócio que garante complexidade produtiva, E a própria predominância do agronegócio na balança comercial e na balança de pagamentos brasileira é um problema e é sintoma do modelo neoliberal tendente cada vez mais ao que o Jaime Osório chama de novo padrão de especialização produtiva. Ou seja, cada vez mais as economias de capitalismo dependente, como é o caso do Brasil, tendem a se hiper-especializar na divisão internacional do trabalho em produtos primários, minério bruto, petróleo bruto, proteína animal, soja, laranja e tudo que você imaginar. Então, por exemplo, esse ano a gente teve no setor químico um déficit de 33 bilhões de reais. Na saúde, a gente teve um déficit de 20 bilhões de dólares, ou seja, 100 bilhões de reais de déficit, e assim vai indo, sabe? Então, nos setores de maior complexidade produtiva, nos setores que têm efeito de encadeamento, que geram tecnologias, que geram empregos complexos, o Brasil tem, como é a tendência histórica nos últimos 25 anos, 25, 30 anos, a gente continua tendo uma queda. Eu acho que essa queda, inclusive, se reflete na queda das importações, Porque uma economia como a brasileira, os setores de maior complexidade normalmente dependem de cadeias produtivas de fora do país. Então dependem para importar insumos, máquinas e equipamentos, elementos intermediários do processo produtivo. E as importações esse ano caíram mais de 10%, Então veja, essa alta das commodities que puxou o setor externo é uma alta que é conjuntural, há que se vê a tendência do ano que vem, de 2025, porque há muitos fatores em jogo, fatores de guerra, fatores de nível de crescimento dos Estados Unidos, da União Europeia, da China, as escaladas potenciais que estão ali colocados no conflito Rússia-Ucrânia, como é que vai se desenvolver os conflitos no mundo árabe, a ofensiva de Israel, o genocídio contra o povo palestino, a questão de Taiwan e da China, a própria eleição, o efeito da eleição dos Estados Unidos na condução ali da política econômica, seus efeitos de encadeamento mundial. Então, veja, a gente está falando de um crescimento, um superávit do agronegócio, que a gente sabe que isso não é um bom sintoma para o Brasil. Inclusive, o crescimento do poder econômico do agronegócio estimula o aumento do seu poder político e ideológico, que retroalimenta a manutenção do modelo neoliberal dependente, com todas as consequências que isso tem
na conjuntura brasileira, que acho que a gente sabe bem que está vendo isso todo dia, né? Segundo ponto, atividade econômica aquecida, principalmente no setor de serviços que gera mais emprego. Veja, é verdade. Só que aí o Paulo, ele comete uma coisa que é interessante, né? Ele não faz um debate sobre por que essa atividade econômica está aquecida. Gente, por que a atividade econômica está aquecida? Saiu uma matéria no Jornal dos Economistas, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, foi publicado pelo Fernando, economista, e aí nessa matéria mostra que, por exemplo, o gasto público esse ano, por causa dos efeitos da PEC de transição, cresceu 9%. Então, o que puxou a atividade econômica, além de um contexto de recuperação das cadeias produtivas do pós-pandemia, foi o aumento exponencial do gasto público. Para ano que vem, como a gente sabe, no melhor dos cenários, o gasto público só vai ter uma expansão de 1,7%. E considerando a meta de déficit zero, a gente pode ter um congelamento real do gasto público para nem sequer cobrir a inflação. Aliado a isso, a gente tem indicativos, né, que podem apresentar uma desaceleração do mercado interno. Então, por exemplo, os servidores públicos federais para 2024 não vão ter aumento, né? Estamos falando entre ativos e aposentados, 2 milhões de pessoas. O Bolsa Família não tem aumento contratado para ano que vem. Teve aumento esse ano, 2023, mas não tem para ano que vem. Os órgãos públicos, como as universidades, vão sofrer violentamente com a penúria orçamentária, né? Há uma tendência, inclusive, nessa busca de meta de déficit zero, sacrificar os investimentos públicos. Então, veja, esse próprio nível de atividade econômica tem a ver com a PEC da transição, né? E aí, muito bom, viu? O governo Lula foi sensacional antes de assumir na luta pela PEC de transição para recompor o orçamento público, que foi o que garantiu o respiro esse ano. Só que para 2024 está contratado um novo teto de gasto, gente. Assim, então, há um debate aqui que está mobilizando os economistas críticos, né, que estão bem baixa, que é qual vai ser o efeito dessa redução brutal do gasto público no crescimento econômico e na geração de emprego. A gente sabe que efeito negativo vai ter. O debate aqui é o nível de impacto que isso vai ter. Isso se relaciona também com uma série de fatores, inclusive fatores internacionais, né, da conjuntura do mercado mundial. Mas, assim, esse nível de atividade econômica, tendencialmente para 2024, vai desacelerar. O próprio Paulo Galo, inclusive, na live lá do Conexão Xangai, que depois eu vou gravar até um comentário sobre isso, ele fala que a tendência ano que vem tem um crescimento menor, ele projeta 2%. Só que 2% me parece isso se a busca da meta do déficit zero não provocar um congelamento real do gasto público, né? Porque, assim, a economia brasileira vai crescer 2% só puxada pela demanda do mercado privado e por investimento estrangeiro. Acho muito difícil acreditar nisso, tá ligado? Assim, de verdade, sabe? Mas vamos lá. E aí, desemprego caiu, né? Perfeito. Isso é um dado muito comentado, né? O desemprego caiu. Aqui tem uma malícia, né? Porque, veja, no governo Bolsonaro, o desemprego também caiu, viu, gente? A ideia é que o desemprego caiu ao menor patamar desde 2014, tem uma malícia aí estatística, né? Porque você está comparando a trimestre, né? Você está comparando a trimestre. Se você comparar mês a mês, em dezembro do ano passado, o desemprego também estava na casa de 7,7%. Perfeito? Vou colocar aqui um gráfico na tela para vocês, né? Elaboração de dados do IBGE, feito pelo economista Davi Castro, que mostra que em dezembro do ano passado, por causa da gastança desenfreada do governo Bolsonaro, né, expansionismo fiscal para tentar comprar a eleição, o desemprego chegou a 7,9%. Então, a menor desemprego desde 2014, se você medir por trimestre. Se você medir mês a mês, não é. Se você medir mês a mês, você vai ver que o que o governo Lula conseguiu em 2023 foi manter e reduzir um pouquinho a baixa taxa de desemprego do último trimestre do ano passado. Isso, de novo, fruto de um gigantesco expansionismo fiscal em que, repito, o gasto primário do Estado cresceu 9% esse ano, que teve uma explosão do crescimento do emprego público, né? Algo que também não está contratado para 2024, dado que começa a valer o novo teto de gastos. Esse ponto é importante. Vou até abrir a tela rapidão. Tem gente pagando de doido, né? Tem gente pagando de desentendido que não sabe que o bom resultado econômico esse ano foi fruto da PEC de transição, que, repito, o mérito do presidente Lula, mas a PEC de transição liberou espaço para o gasto público, para um expansionismo fiscal muito importante. A partir de 2024 começa a valer o novo teto de gastos. Então, o bom resultado desse ano é fruto de uma política que não é uma política de austeridade. Então, em 2024, não dá para repetir o que foi feito em 2023. Isso é matemática, isso está na lei, isso é o novo teto de gastos, sabe? Isso não é opinião, não é o que eu acho, não é o que você acha.
Não dá para repetir o que foi feito em 2023 e 2024, porque não é possível, a partir da lei do novo teto de gastos, um expansionismo no gasto público na casa de 9%, como foi feito esse ano, no gasto público primário. Percebem? Sabe assim, vamos lá, né, gente? Vamos lá, pelo amor de Deus. Aliado a isso, né, gente, tem alguns dados aí para você colocar. Veja, essa taxa de desemprego está partindo do pressuposto, colocando no mesmo grau, na mesma categoria, né, de empregados, gente com trabalho formal e trabalho informal. A gente tem praticamente 60 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade ou por conta própria. É uma estatística que leva a enganos. A gente não está falando aí de emprego formal, a gente está falando de emprego formal e de emprego informal. Eu acho isso um absurdo estatístico. Você colocar na mesma categoria um professor que dá aula numa escola, alguém que trabalha como vigilante numa empresa, alguém que está trabalhando como auxiliar de serviços gerais numa empresa e um entregador de iFood, né? De um Uber. Tipo assim, estão empregados. Não estão empregados, né, gente? Assim, esse dado aí já é um dado enganoso, porque ele não está falando dos 60 milhões de brasileiros praticamente que estão na mais brutal informalidade tentando sobreviver, que tem como característica média de emprego, trabalhar 12 horas por dia, sem férias, sem 13º, sem seguro-saúde, sem proteção previdenciária e por aí vai. Aliado a isso, a taxa de investimento está caindo, né? Caiu 2,5% no último trimestre. O crescimento do último trimestre do PIB foi 0,1%, tem tendência de queda. A formação bruta de capital também está caindo, ou seja, você tem tendência de baixa no investimento, baixa formação bruta de capital, entrando no ano que vem com a violenta baixa do investimento público, considerando que está contratado a partir do novo teto de gastos, né? Aí o quarto ponto: aumento do emprego não está pressionando os custos de produção. Massa salarial batendo a máxima da série histórica, salário com maior poder de compra. Não, de fato, até porque a geração de emprego foi pequena. Veja, a gente está falando da geração de emprego, gente, de um pouco menos de 2 milhões de empregos em 2023. Gente, se continuar nesse ritmo, se o governo Lula manter esse ritmo, a gente está falando que nos 4 anos do governo Lula, ele vai gerar próximo de 5 milhões de empregos. Nos 4 anos do governo Lula, ele vai gerar próximo de 5 milhões de empregos, mantendo o ritmo de 2023, que foi o melhor ano, tudo indica, por causa da PEC da transição. Gente, 5 milhões de empregos em 4 anos, para quem tem 60 milhões de trabalhadores na informalidade, sem falar os desempregados e os desalentados, pelo amor de Deus, né, gente? É nada. Você está dizendo que num país que tem a pirâmide etária ainda em transição, majoritariamente jovem, a maioria da força de trabalho do Brasil vai continuar subutilizada em subempregos, na precarização, na informalidade, em todo tipo de bico que é possível. Assim, 5 milhões de empregos em 4 anos é muito pouco, inclusive é pouco comparado com o governo Lula 2, comparado com o governo Dilma 1, gente. Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Só para vocês terem uma ideia, segundo os dados do CAGED, em 8 anos, o governo FHC gerou um pouco mais que 5 milhões de empregos, o que dá uma média de 2 milhões e 500 mil empregos a cada 4 anos, né, de mandato, a cada mandato. Então, vocês estão dizendo que o governo Lula vai ter, em 4 anos, uma geração de empregos levemente maior que o do governo FHC, né? É isso, vai ser o quê? 40% maior? Só isso do governo FHC? Isso significa algo muito abaixo da média dos governos petistas. Porque o governo Dilma 1, por exemplo, gerou mais que 5 milhões de empregos, só que característica média, empregos formais. A gente está falando de geração de empregos ainda aqui com salários baixos, condições de trabalho ruim, estamos falando de empregos com alto índice de formalização. Então é isso, gente, é isso que tem no universo de 60 milhões de trabalhadores na informalidade. A gente está dizendo, e aí veja, eu tenho até sérias dúvidas se vai dar para falar em 5 milhões de empregos em 4 anos, viu? Eu tenho seríssimas dúvidas. A não ser que você se faça uma conta, que todo tipo de subemprego que aparecer, coloque na conta de geração de emprego, né? Se a gente for fazer essa conta de geração de empregos formais, meu amigo, a situação é complexa, viu? Inflação em queda é verdade, isso está muito associado a uma série de fatores, políticas do governo Lula, né, como a recomposição, ainda que tímida, mas a recomposição de certas políticas estabilizadoras
de preços no setor de alimentos, tem a ver também com a redução do preço das commodities, o que pressionou um pouco menos a exportação e deu mais vazão, saída para o mercado interno, mas a inflação realmente está em queda. Isso é um elemento muito positivo do governo Lula, porque o governo, diferente do bolsonarismo, tomou alguns cuidados ao nível de abastecimento do mercado interno, o que ajudou bastante, fora o cenário internacional, a reduzir a inflação. Então isso é bom. Isso é sustentável? Eu creio que sim, porque, inclusive, como não há uma perspectiva de um grande boom econômico, né, é muito difícil você imaginar que a gente vai ter alta significativa de inflação. E aí tem, claro, uma série de fatores que estão aí associados, né? Como é que vai responder os déficits, por exemplo, na economia, no setor de saúde, petroquímica, derivados do petróleo, né? Que esses déficits significa comprar em dólar e aí tem a taxa de câmbio, como é que vai ser a política de preços da Petrobras, como é que vai ser a política para os preços administrados, né? Energia, água e por aí vai. Enfim, tem uma série de fatores, mas me parece que em 2024 a inflação não vai ser um problema significativo, não. Aí o Paulo Gala fala BRICS e expansão, e veja, gente, isso pode ser potencialmente bom, eu já debati isso várias vezes no meu canal, não necessariamente isso é bom. Por exemplo, a China virou o maior exportador de carros da América do Sul, tomando posições do Brasil, né? A balança comercial brasileira com a China segue aquele clássico padrão da dependência descrito pelo Raul Prebisch no famoso relatório da CEPAL, em que o Brasil exporta basicamente commodities, produtos primários e importa, né, mercadorias mais complexas, manufaturas. Aliado a isso, por exemplo, a China, recentemente, uma estatal chinesa foi a grande vencedora de um leilão de concessão do parque elétrico brasileiro. Então, a expansão dos BRICS. Veja, o Brasil está aproveitando os BRICS para fazer expansão da sua complexidade produtiva, para ampliar os investimentos em infraestrutura, para produzir mais ciência e tecnologia, para, por exemplo, combater o déficit comercial em setores estratégicos como saúde, petroquímica, semicondutores, petróleo e gás e por aí vai. Até agora não, sabe? Pode ser, mas eu acho que não. Eu acho que essa não é a tendência, dentre outras coisas, por causa do novo teto de gastos, né, gente? Porque não dá para você planejar complexidade produtiva de médio e longo prazo se você tem um gasto público amarrado por uma regra fiscal que vai dizer que ano após ano a capacidade do Estado brasileiro de fazer política pública vai ser menor. Antes de continuar o vídeo do canal, eu quero lembrar vocês, né, que agora esse final de ano a gente está fazendo uma campanha, né, para Maxwell comprar uma máquina nova, mais moderna, mais avançada, que vai melhorar muito a edição aqui do canal, vai deixar o canal mais incrementado. Como eu já falei para vocês várias vezes, eu vou pagar 50% desse computador, o Maxwell é uma parte e a gente está pedindo outra parte de quem puder, quem quiser contribuir. Então, se você puder ajudar nisso, mandar um pixzinho, mandar uma força, a gente vai ficar muito grato, o Maxwell vai ficar muito feliz, vai ter um computador muito melhor e esse canal vai ser muito mais dinâmico, muito mais interativo, com muito mais recursos de edição em 2024. Mas aí, voltando, né? Top 10 reservas cambiais, isso é verdade, isso é muito importante, só que isso é um dado de muito tempo, né? Isso é fruto, inclusive, da primeira passagem de Lula na presidência, então isso não é um dado novo, não é um dado de 2023, não é um dado de agora. O Brasil tem uma boa quantidade de reservas cambiais há bastante tempo. E vamos aqui para o último ponto, que aí é foda, né? Indústria extrativa poderosa. O Brasil é a meca da transição energética do mundo. Isso não é verdade, assim, sabe? Tipo, tem a matriz mais limpa e praticamente todos os minérios necessários para fazer. Baterias elétricas, aço verde e fertilizante limpo. Mas isso não é o que está acontecendo, Paulo Gala. Veja, meca da indústria extrativista. Vamos lá, gente, vamos lá. O Brasil, nos últimos anos, por causa da política do Michel Temer / Pedro Parente, que foi continuada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, o Brasil aumentou sua dependência de importação de derivados do petróleo. O Brasil, que tem um dos agronegócios mais poderosos do mundo, o Brasil importa, por exemplo, boa parte dos agrotóxicos, fertilizantes, defensivos agrícolas que consome. O Brasil é dependente de fertilizantes, por exemplo, da Rússia, percebe? Quando começou a guerra da Ucrânia, houve uma dificuldade muito grande para o agronegócio brasileiro porque as fábricas de fertilizantes da Petrobras foram desmontadas e o Brasil
foi lançado um plano pelo MIDIC, pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior, para o Brasil reduzir a dependência de fertilizantes e, no melhor dos cenários, e importar só 50% dos fertilizantes que consome para 2050. Vai ser para daqui a 30 anos. Então, tipo, o planejamento de longo prazo não é nem o Brasil ser autossuficiente de fertilizantes, assim, é reduzir um pouquinho a dependência, né? Na própria mineração, por exemplo, tem uma notícia que eu divulguei bastante ano passado e que o próprio Wallace, que é amigo do Paulo Gala, divulgou, que a Bahia, por exemplo, estava comprando trilho de ferro da China, né? O minério extraído do Brasil, o minério bruto foi vendido para a China e depois foi recomprado na forma de trilhos de trem processados, assim. Então o Brasil não esmaga a soja que vende, o Brasil não processa o minério que vende, o Brasil cada vez mais importa derivados do petróleo, né? Então, assim, uma indústria extrativista poderosa. Aí o Brasil tem os minérios para fazer baterias elétricas, ácidos verdes, fertilizantes limpos. Tudo isso é verdade. Isso tá em andamento? Não, Paulo. Não tá em andamento, né, Paulo? Então, veja, o Paulo aqui, ele fez uma coisa muito estranha, né? Para quem acompanha a produção dele, o pensamento dele, que ele simplesmente não debateu complexidade produtiva. Como é que anda a política de complexidade produtiva do país? Como é que anda a capacidade do país gerar ciência e tecnologia, produzir patentes? Como é que andam os efeitos de encadeamento, né, dos setores industriais da economia? Como é que anda a formação bruta de capital? Como é que anda o setor de máquinas e equipamentos, que é fundamental para uma expansão autossustentada da capacidade produtiva e da complexidade produtiva? Como é que anda a política externa para conseguir acordos estratégicos, transferências tecnológicas e por aí vai? Tipo assim, tudo que o Paulo debate historicamente sobre complexidade produtiva, ele simplesmente não colocou. Não colocou. E ele não colocou o central. Gente, o cenário de 2023 é um cenário, no geral, positivo em alguns aspectos, dados os efeitos da PEC de transição. Repito, gente, repito. Esse ano o gasto público cresceu 9%. O gasto público primário cresceu 9%. E ano que vem? Gente, ano que vem, no melhor dos cenários, que tendencialmente não vai acontecer, vai crescer 1,7%. Então a gente vai ter um corte no gasto público maior que 50%. Qual vai ser o efeito disso na taxa de crescimento, de geração de emprego, de crescimento da massa salarial, sabe, gente? Então, tipo, assim, Paulo, tá difícil de sustentar, assim, essa análise, ela ficou complicada porque ela dá um hiperfoco no conjuntural, não explica o próprio resultado conjuntural e não analisa os fatores de longo prazo para dizer se essa conjuntura de 2023 vai se replicar em 2024 e 2025 ou não, né? Então, assim, não ficou bom. Assim, é isso. Não ficou bom, em resumo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.